Olá, nutricionista, aqui é o Túlio Faria, criador do movimento Empreende Nutricionista. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante interessante, de bastante relevância para o consultório de vocês, que é o atendimento de qualidade. Tá? Então, como que você vai atender o seu paciente, o seu potencial paciente com qualidade e valorizando aí a experiência dele. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente vai falar aqui é que o atendimento de qualidade, o que ele tem que fazer? Ele tem que valorizar a experiência do paciente como um todo. Tá? Então, como que o seu paciente vai chegar até você? Né? Então, como que é quando ele chega na sua recepção? Como que é quando ele entra no seu consultório? Tá? Então, a gente chama isso de experiência do paciente, né? Ou experiência do consumidor ou do cliente. Né? Então, como que você trabalha isso? Se a experiência sua for mais rica, quanto mais riqueza você tiver nessa experiência do paciente, mais fiel ele vai ser a você. Então, mais difícil vai ser você perder esse paciente para um outro profissional. Tá bom? Então, lembrando sempre, até para um efeito de comparação, tem um link que eu vou deixar para vocês aqui, que é um vídeo que eu gravei sobre o que vai fazer você perder o seu paciente. Tá? Então, qual que é o detalhe? Quanto mais a gente melhorar a experiência do paciente, mais difícil vai ser você perder o paciente. Por quê? Porque lembra que nesse vídeo eu explico para vocês o porquê você vai perder, é o mesmo motivo pelo qual você atraiu o seu paciente. Então, se você atrair pela experiência que esse paciente tem com você, né? Então, todas as etapas desse paciente dentro do seu consultório são pensadas, é pensada para um conforto, vocês vão perceber que isso torna o seu paciente difícil de deixar você, porque um outro nutricionista teria que também passar uma experiência de paciente incrível. Então, assim, aí é um outro conceito que também é muito interessante, tá? É o Customer Lifetime Value. Tá? Então, aqui a gente está falando do customer porque geralmente isso é um termo usado bastante em marketing. Mas, por exemplo, se você imaginar toda a experiência do seu paciente, desde ele ter virado, antes de ele virar seu paciente e tudo mais, e você sabe quanto ele vai gerar para você de faturamento, quanto ele tem de valor para você, você vai conseguir também saber quanto que você pode pagar para um paciente. Né? Então, vamos supor que a média aí que você vai chegar é que um paciente seu traga de retorno para você R$1.000. Então você sabe que se você investir R$100 para conquistar esse paciente, vale a pena. Né? Então vale a pena você colocar um Wi-Fi no seu consultório, vale a pena você ter uma estrutura melhor, vale a pena você oferecer um café melhor e por aí vai. Por quê? Porque ele vai te trazer mais retorno do que esse pequeno investimento que você vai fazer nele. Tá? Essa sequência de vídeos, essa série de vídeos, ela vai ser dividida em 5 fases. Tá? Então, aqui a gente deu alguns nomes bem sugestivos, né? Então, tudo baseado no atendimento. Tá? Então, o nosso foco é chegar no atendimento, mas a gente andou, vamos dizer assim, 2 fases para trás e 2 fases para frente. Tá? Então, por exemplo, a gente tem um pré-atendimento. Pré-atendimento é quando ele nem é paciente ainda. Tá? Então, ele tem um interesse aí no tratamento com você, ele está sondando você, mas ele não virou paciente ainda. Então, o que define essa fase? Por exemplo, como que é a sua comunicação externa? Como que esse potencial paciente vê você? Tá? Então, quando ele liga no telefone, vocês atendem o telefone com educação, ou atende o telefone, que é uma coisa difícil também, né? Dependendo da clínica. Como que é o atendimento da secretária? Então, antes dele ser pré-atendido, né? Então, antes aí dele ser um paciente. Então, é o pré-atendimento. Depois a gente tem um pré-atendimento. Então, qual que é a experiência do usuário ou do paciente quando ele está chegando ali na sua clínica para ser atendido? Tá? Então, qual que é a experiência dele ali? E depois, você tem o atendimento também. Então, o seu atendimento, ele é satisfatório? Tá? Então, ele é bom? Você trata ele com respeito? Tá? Então, a gente vai falar sobre isso também. Depois, a gente tem o pós-atendimento. Então, depois que esse paciente saiu da sua consulta, você continua atendendo ele de alguma maneira? Você continua gerando valor para ele de alguma maneira? E aí a gente tem o pós-atendimento, quando ele já acabou o tratamento com você. E aí o que você faz? Você mantém essa qualidade? Como que você lida com esse paciente? O pós-atendimento é o segredo quando você quer escalar o seu negócio. Por quê? Porque geralmente as pessoas esquecem do pós-atendimento. Então, o paciente alcançou o resultado dele ali e simplesmente você não conversa mais com ele. Né? Então, e existe uma teoria que, na verdade,
existe a teoria e, na verdade, a gente já experimentou isso, e é verdade, digamos assim, tá? Empiricamente a gente já experimentou isso, que um cliente é muito mais fácil você vender de novo para ele do que você conquistar um novo paciente. Então, lembra desse Customer Lifetime Value aqui? É muito melhor você tentar vender mais alguma coisa para esse paciente do que você tentar conquistar um outro paciente. Tá? Então, aqui também no pós-atendimento, a gente vai falar de algumas ideias que você pode implementar para começar a tirar proveito dos seus pacientes que já obtiveram resultado. Então, ele já teve resultado, o que você pode fazer para fornecer algum outro serviço para ele. Tá? Bom, pessoal, essas são as 5 fases. A gente vai falar nos próximos vídeos de cada uma delas, de ideias para cada uma delas, do que você pode fazer, do que você não deve fazer. Tá? Então, a gente vai falar bastante aí, tá? Essa série de vídeos vai ser um pouquinho mais extensa, tá? Então, mas a gente vai falar bastante aí sobre cada item e qual é a visão que a gente tem sobre cada um desses itens. Vocês sabem que nós somos consultores, né, tanto empresariais quanto de marketing digital, e uma das coisas que eu particularmente faço muito, né, então, é o papel do cliente invisível, ou do paciente invisível, né, então, que é quando você vai no local e testando todas as etapas, né? Então a gente experimenta realmente viver essa experiência, digamos assim, a gente tem essa experiência no papel do paciente, do cliente. Tá? Então, por quê? Porque a gente vai ver, demorou X tempo para ser atendido, a gente ficou sentado esperando com meia hora de atraso, coisas desse tipo, sem ninguém saber. Né? Então, geralmente, obviamente, quando a gente faz consultoria para nutricionista não tem como, né? Mas porque ele vai saber, porque geralmente é vocês que contratam a gente. Mas quando é uma empresa que tem um dono e tem mais pessoas, a gente faz isso sem os funcionários saberem. Tá? Então, para a gente realmente testar como é o atendimento e como está a experiência como um todo para o consumidor final, para o cliente final, para o paciente, etc. Tá? Então, é uma visão totalmente diferente do que muitas vezes vocês têm como nutricionistas. Né? Então, por quê? Porque você enxerga só da porta do seu consultório para dentro. Né? Muito do que acontece ali no corredor e na recepção, por exemplo, você não fica sabendo. Tá? Bom, pessoal, então nos próximos vídeos a gente vai falar sobre todos esses itens. Não esquece de se inscrever no nosso canal, de curtir a gente lá no Facebook, manda seu e-mail para mim e fica de olho que a gente tem mais vídeos sobre essa série que está imperdível e com certeza vai mudar em definitivo aí como você atende e a qualidade no seu atendimento. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!